Hoje, nós estamos passando por dois momentos. Nós tivemos as eleições que se encerraram ontem. Nós vimos a igreja passando por, em modo geral, as pessoas no momento de tristeza, e vimos a bandidagem em si comemorando e festejando. Então o povo está decepcionado, frustrado, triste, com remorso, enfim, com muita coisa. E também temos hoje um dia muito especial. Hoje, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. É um dia importantíssimo. Enquanto o mundo hoje comemora Halloween, nós comemoramos a Reforma Protestante, onde cremos que o nosso Deus tem vencido e prevalecido. É a primeira vitória da igreja de maneira contundente ali pós a igreja do primeiro século. Nós vemos ali então a Reforma Protestante, onde hoje nesse dia nós confessamos as nossas cinco fés, nossas cinco solas que a gente fala do povo de Deus, que é sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola Christus, somente Cristos, sola fide, somente a fé, e sola Deo Glória, somente a Deus a glória. Somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Ele a glória. São os pilares que nós vivemos hoje em dia. De quem é Deus e daquilo que Deus representa para nós. Reforma Protestante, ela é um marco na história da humanidade. Daqui em diante o mundo deixa de ser o mundo que era e passa a ser um mundo totalmente diferente e transformado. Hoje, 31 de outubro, não é dia de comemorar bruxa, maldição, demônios, não. Hoje é dia de comemorar e celebrar, porque a Reforma Protestante trouxe vida, trouxe luz, trouxe palavra, e nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho graças a isso. A gente comemora a Reforma Protestante em alusão a Martinho Lutero, tudo que ele fez. Mas eu já gosto de comemorar um pouquinho antes, lembrando desde Jan Hus, né, que foi um dos primórdios da Igreja Nova, da Igreja Moderna ali, não vou dizer moderna, mas a Igreja pós primeiro século ali, no período da Inquisição, foi o primeiro a se posicionar a favor da Escritura, da Palavra de Deus ser pregada a todos. Jan Hus, Jan-Hus, eu sou fã desse cara. Jan Hus foi o primeiro a começar a se mover e esse movimento de trazer algo diferente, de permitir com que as pessoas pudessem ser resgatadas e viessem ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. O primeiro a começar a se mover. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu queimado no fogo, cantando uma canção de glórias a Deus. E ele lançou uma profecia. Falou bem assim: hoje vocês matam uma simples garça. Daqui a 100 anos nascerá uma corça e a sua voz não será abalada. 100 anos depois da morte de Jan Hus, nasce Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma. Considerado o pai da Reforma por todos. Mas eu, particularmente, reflito a minha opinião, já venho de antes. Tem pessoas antes dele ainda que já estavam fazendo esse movimento. Nós temos Zwingli, o próprio Jan Hus, pessoas fantásticas, contemporâneos. Temos Calvino, temos ali pessoas que... Agora me fugiu o nome dos demais reformadores. São 12 reformadores ali. Pessoal de Gramado, passemos um trabalho sobre isso. Passei um trabalho pessoal uma vez para estudar sobre isso. Enfim, que mudaram a história da humanidade. Amém, glória a Deus. Queria deixar isso frisado, tá? Hoje é o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E eu quero falar de outro assunto agora. Passando esse momento da Reforma Protestante, escute. A igreja vence sempre. A igreja vence sempre. Eu vou aliar essa palavra agora com o que eu vou ministrar agora com vocês. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 18. Mateus, capítulo 6, versículo de número 18. Eu vou ler hoje a versão da palavra viva. Eu gosto muito dessa versão da palavra viva. É uma versão um pouco diferente, que eu gosto muito. Quem está me acompanhando aí, eu vou botar nos comentários o versículo nessa versão, tá? A versão da palavra viva. Porque é uma versão que me agrada muito. Eu acho que ela tem para isso que eu vou ministrar, ela traz um foco que me é muito grato. Versão da palavra viva, então, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Mateus 16, 18. Assim fala a palavra do nosso Deus. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Escute agora. E todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela.
E todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Em outra versão fala bem assim: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu gosto da versão que eu falo sobre força, vai além de apenas as portas. Escute uma coisa, meu irmão. Eu não idolatro político. Não idolatro político. Agora eu entendo a importância que existe a política e a importância da política para os nossos dias hoje. Tá? Tudo que nós estamos vivendo, eu vejo muitas pessoas desanimadas, frustradas, revoltadas. Escute uma coisa. Antes de política, nós somos igreja. Esse momento, esse mover que nós temos na política agora serviu para uma coisa. Para trazer a unidade da igreja. Esquece agora o lado político. Essa situação que nós vivemos politicamente hoje no Brasil, ela serviu para trazer a unidade da igreja. A igreja se uniu de uma forma tão forte, tão brilhante, que hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, eu falo para você, é um dia histórico. É um mês histórico, porque nós temos visto a igreja se unindo, sem saber de placa, sem saber de credo, de costume e tradição, se preocupando em orar, jejuar, clamar, interceder no altar. E é esse o papel da igreja nessa terra. Sim, nós influenciamos política com a nossa oração. Eu creio que o povo de Deus tem que sim estar junto na política, buscando leis, avaliando políticos, sim. Mas mais do que tudo, nós nos unimos na nossa fé para trazer transformação para este mundo. É chegado os últimos dias. Escuta, igreja, que eu estou falando para você hoje. Escuta, meu irmão e minha irmã. É chegado os últimos dias. O tempo está se esgotando. A volta do Senhor cada dia é mais real. Nós estamos vivendo hoje uma América Central, do Sul e uma Europa, basicamente hoje, com um viés contrário aos princípios de Deus. Com um viés contrário aos princípios de Deus. Não vou falar aqui de partido A ou B, porque como é um programa de rádio, pode derrubar o programa aí, nós sabemos o tempo, os dias que estamos vivendo hoje como tem sido. Mas nós estamos hoje, a igreja do Senhor, unida como nunca antes. Escute, isso é aqui no Brasil. Quando muitas profecias falam que do Brasil será o avivamento, do Sul será o avivamento, eu tenho visto isso acontecer agora. E meu irmão, minha irmã, isso está acontecendo no Rio Grande do Sul. O estado com o evangelho mais dividido do Brasil se uniu. Ah, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não importa a posição política, judiciária, não importa o que estão fazendo, o que vão deixar de fazer. A igreja do Senhor vai permanecer, vai prevalecer e vai avançar. Nós não estamos retrocedendo. Nós não estamos prostrados diante da situação. Nós estamos prostrados diante de um Deus vivo. E esse Deus vivo vai trazer resposta, vai trazer milagre, vai trazer transformação. Eu creio em um tempo novo que nós vamos viver a partir de agora. Indiferente do que está acontecendo no meio político, indiferente do que está acontecendo no meio judiciário, indiferente do que está acontecendo na economia, indiferente de tudo isso, a igreja se uniu, glória a Deus por isso. Desculpa estar um pouco mais exaltado, mas eu tô feliz demais. Ah, pastor, tu não tá triste por causa da situação? Eu tô triste por causa da situação política, sim. Mas a minha alegria é muito maior, meu irmão. Eu exalto de alegria no meu Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Como diz a versão viva, as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sei, eu trabalho no meio político, eu sei de muitas leis que estão lá prontas para serem colocadas em votação, para acabar com a igreja, para prejudicar a igreja. Mas escuta uma coisa, não conseguem. A igreja do Senhor, quanto mais foi perseguida, mais cresceu. Jan Hus foi perseguido, morreu queimado numa fogueira. Não desistiu. Não desistiu. Glorificou a Deus na sua morte. Martinho Lutero, Zwingli, João Calvino, John Wesley, João Ferreira de Almeida, pessoas que fizeram além daquilo que nós fazemos hoje. Tem tantos outros para falar aqui. Não desistiram.
não desistiram. Permaneceram e a igreja saiu mais forte. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, isso que nós estamos passando nesse momento, faz com que a igreja do Senhor saia fortalecida. Esta palavra não é uma palavra sobre política. Eu não estou aqui falando de políticos. Não estou falando de judiciário. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, que é o que eu represento. Eu estou falando, pastor Vande Matos. Eu, como CPF, estou falando isso. Estamos vivendo um tempo novo. O pessoal fala, os tempos são sombrios. Sim. Tempos de perseguição? Talvez. Provavelmente. Escuta uma coisa. Igreja se uniu. Escuta uma coisa, meu irmão. A igreja se uniu. O povo está orando. O povo está jejuando. Não estamos orando, jejuando por uma pessoa, por um presidente ou por um deputado. Nós estamos orando, jejuando pelo Brasil. O sangue do Senhor Jesus está sendo clamado nessa nação. E mais ainda, escuta uma coisa. Escuta uma coisa, não é apenas a igreja evangélica, meu irmão. Os católicos estão junto conosco nessa. Boa parte da igreja católica entrou nesse momento junto com a gente. Ei! As portas do inferno, as forças do inferno não vão vencer esta batalha. Não vão vencer. Eu creio. E eu vou contemplar a vitória do meu Deus. Se vir perseguição, a igreja cresce. Quanto mais bate, mais a igreja avança. Quanto mais bate, mais a igreja cresce. Nunca na história a igreja foi perseguida e saiu menor do que entrou. Nunca na história. Talvez estamos passando hoje, esse momento, eu estou falando um pouco rápido, eu sei que eu sou meio nervoso com o microfone. O pastor dá o microfone para ele, sabe como é que é, né? Nunca na história a igreja apanhou e saiu menor. Ela sempre saiu maior. Já fomos perseguidos como igreja, já fomos perseguidos muito. Sempre a igreja saiu maior do que entrou. E nós vamos sair muito maiores. Escuta uma coisa que eu tô falando pra você. Não importa quem vai estar lá assumindo, colocando faixa de presidente em 2023. Não importa quem vai estar no Senado, no Congresso. Vamos orar. No poder de Deus tudo pode acontecer. Saul, enquanto amaldiçoado, foi pra casa dos profetas, com raiva, com ira no seu coração, querendo fazer o mal, e na casa do profeta ele profetizou. O poder de Deus está sobre ele, meu irmão. Eu creio que Deus pode mudar, não importa quem esteja lá. Mas o mais importante, eu quero que você glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Ei, sorria. Coloca um sorriso desse rosto aí, meu irmão. Coloca um sorriso desse rosto aí, minha irmã. Sabe por quê? A igreja se uniu. A igreja se uniu, meu irmão. Estamos orando, jejuando, estamos juntos. Sábado à noite eu estava num trio elétrico ali na frente do Palácio Piratini. Tava lá pastor da Assembleia, bispo da Universal, vários pastores, bispos, juntos. Um amigo meu que é lá da Batista de Novo Hamburgo, todos juntos, adorando a Deus. Isto é o começo do que a igreja vai fazer no Brasil. O Brasil não é de políticos. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é soberano nessa terra. Nós temos um Cristo lá no Rio de Janeiro, uma estátua. Sim, é uma estátua. Temos o Cristo aqui encantado, uma estátua é uma estátua. Mas aquilo representa orgulho para as pessoas. Agora, nós temos um Cristo que não está mais em estátua. Está sendo clamado o tempo inteiro nas igrejas, nos montes, nas casas, nas famílias. As famílias estão orando como nunca oraram antes. Um tempo novo está vindo sobre o nosso país. E o Brasil vai ser a terra que vai influenciar o mundo. Jesus vai voltar, vai levar a igreja dele, em breve. Em breve. E eu creio, pastor Vande Matos, creio que esse tempo é o despertar para o nosso país, para o Brasil se levantar como uma nação que adora o Senhor dos Exércitos. E essa nação vai influenciar o mundo e vai alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que toda língua ouça falar do nome de Jesus. E então, Mateus se cumprirá na nossa vida. Ele voltará.
e levará a sua igreja. Não é a sala nessa terra, não é a batista, não é a quadrangular, assembleia, não é católico. É a sua igreja. É a sua igreja. É eu e você, meu irmão. É eu e você, minha irmã. Nós vamos reinar com Cristo na glória. Ei! Nós somos vencedores. Não. Nós somos mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. E eu verei a glória do Senhor se manifestar no nosso país. Ontem eu abracei minha filha. Por umas 9 horas da noite. Ela estava dormindo. Minha filha tem 3 anos. Abracei a Lívia e disse: filha, o pai não vai permitir com que você sofra nesse país. E hoje, eu estava triste, estava comovido. O Espírito Santo me trouxe o consolo diante disso. Eu não estava triste por causa dos resultados das eleições apenas. Estava triste porque a gente orou. Batalhamos muito, sim, como igreja. É nítido isso. Não é escondido de ninguém. A igreja se posicionou e se posicionou bem. A igreja fez bem, sim, se posicionar. Podem falar o que quiser, podem me criticar. A igreja do Brasil fez bem em se posicionar. Grande maioria, 90% da igreja se posicionou por um caminho, orou, jejuou e consagrou. Não deu certo, mas não perdemos. Vencemos. Porque a igreja hoje ora como nunca antes orou. A igreja hoje clama ao Senhor como nunca antes clamou. E mais, a igreja está unida. E uma igreja unida jamais retrocede. Uma igreja unida jamais retrocede. Uma igreja unida jamais retrocede. Eu quero orar com você nesse momento, abençoar a sua vida, trazer paz para o seu coração. Desculpa um pouco a minha exaltação aí, meu irmão. Seus ouvidos talvez não mereciam essa energia toda, mas é porque eu estou feliz demais. Hoje eu estou feliz. Como disse o Bispo Robson Soldovai, vou até botar essa música depois no final. Hoje eu estou feliz. Eu estou sorrindo à toa. Não, a música, o nome da música sorrindo à toa, tá? Mas é porque eu estou feliz demais com o que Deus tem feito e vai fazer. Vai fazer grandes coisas. Tô feliz demais, meu irmão. Tô feliz da vida porque Deus está trabalhando em nosso favor e eu verei a glória do Senhor nesse tempo se manifestando em cada um de nós. Vamos orar? Vamos falar com Deus nessa tarde. Vamos ouvir agora a palavra de Deus no programa. Glória a Deus. Senhor, nós queremos, Pai, neste momento, Senhor, te louvar, Pai. Exaltar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus tremendo, tu és um Deus poderoso e não há, Senhor, outro que se compare a ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque a tua graça ela tem se manifestado em nossa vida, em nossa história, Senhor. Hoje podemos contemplar, Senhor, o teu agir, Pai. Por mais, Senhor, que as circunstâncias hoje pareçam difíceis, Senhor. Muitas vezes até impossíveis, Pai. Mas a igreja do Senhor se levantou. A igreja do Senhor se posicionou e hoje nós temos um povo que ora. Um povo que te busca. Que busca a tua face, Deus de Jacó. Deus, a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não está em homens. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti, Pai. Senhor, eu sei que veremos o teu agir aqui nessa terra. E nestes dias, veremos a tua glória se manifestando, Pai. De tudo que aconteceu, Pai, rendemos graça e adoração ao Senhor. Cremos em ti, no teu agir e na força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos?